Bom, só se fala em mundiais de clubes, né? Que os brasileiros estão performando bem. Hoje, no dia que eu tô gravando, dia 24, onde o Palmeiras foi mal, jogou mal pra caralho, mas ainda assim se classificou em primeiro do grupo. E a imprensa mundial tá repercutindo sobre, né? Alguns acham que o Brasil tá performando, outros já acham que os europeus não estão muito interessados nisso, estão querendo ficar de férias e tal, mas vamos ver qual é a opinião deles mesmo sobre isso. Eu não vejo nenhum jogador de um time europeu se matando nos jogos. Então essa é a diferença. O sul-americano encara com apetite, com fome, com vontade de receber uma proposta da Europa, e o europeu está pensando: quero A mentalidade mundial é essa, principalmente a BR brasileira, né? É uma pena. chegar em forma para o início da La Liga, quero estar bem para jogar a Champions. As pessoas dizem, olha, eles estão tratando isso como uma pré-temporada, o que não faz sentido para mim, porque como você pode tratar isso como uma Nem pré-temporada eles estão tratando como algo, um empecilho, um importuno que apareceu aí nas férias deles. pré-temporada quando os jogadores vão tirar férias por 3 semanas? Deu pra ver no jogo do Atlético de Madrid e Botafogo, o Atlético precisando ganhar e nem fazendo questão. Foi dar um esboçozinho ali no final do jogo, mas parecia muito forçado. Deu ganhar de 1-0. Rapaziada, o Botafogo acabou de eliminar o Atlético de Madrid do Mundial de Clubes e eu separei os melhores trechos, os melhores cortes do que a mídia internacional acabou de falar Por falar em eliminar, achei muito estranho o PSG ganhar só de 2-0 do Salt Lake. sobre esse Do jogo pra Seattle, né? vocês, beleza? Pra variar, tá rolando uma treta, uma discussão sobre a força do futebol europeu e a força do futebol Nem se sul-americano. Essa compara. treta que tem perdurado aí desde o início do Mundial de Clubes e vocês não vão acreditar. Lembrando que essa treta só é mesmo do lado brasileiro, tá? Acho que os... Não, acho não, tenho certeza que os europeus nem pensam aqui. Da opinião absurda que eles deram no final do vídeo. Você já sabe o que tem que fazer, se inscreve se não for inscrito pra não perder nada, deixa aquele likezão pra fortalecer e hype aqui nos Fortalece aí. comentários se aparecer pra você, beleza? Play, bora pro vídeo. Botafogo avança para a próxima fase. Confirmação do motivo, no fim das contas, aquela diferença de gols. O Nailan se junta a nós. Cara, o Botafogo correu o risco de não se classificar ainda. Rapaz, se o Atlético de Madrid quisesse, Nailan, vou começar com você porque sei que você assistiu a isso. No final, o desculpas Aos do Simeone ingleses. dizendo que o árbitro estava contra ele? Não necessariamente. Acho que do ponto de vista deles dá para entender por que estariam insatisfeitos, mas acredito que o principal é o fato de terem dado 23 chutes a gol e marcado apenas um. Em um jogo em que precisavam marcar gols, acho que 3 era o número necessário. Sim, eles estavam meio que tentando, mas nunca pareceram realmente perigosos até depois que o Griezmann marcou aquele gol. E aí surge aquela sensação de crença, né? E talvez eles consigam, talvez não. Mas na realidade, simplesmente não seria o suficiente. Acho que o Botafogo sabia o que precisava fazer e, na minha opinião, fez isso muito bem no geral. E como dissemos na narração, Muito que estão se falando que a Botafogo tá jogando bem, no que se diz a tática de segurar, ele tá jogando muito bem, mas não é um futebol agradável, não. Eu, como torcedor igual o Palmeiras, eu sou palmeirense. O Palmeiras jogou mal ontem, não gostei de ver aquilo. O cara recuando com o time do Messi, pelo amor de Deus. eles são o primeiro time de destaque da Europa a ser eliminado da Ganhou do competição. PSG o E poucas pessoas Botafogo, mas imaginariam não que foi seria um esse grupo a futebol causar isso. vistoso. Novamente, como Como vemos nas entretenimento, pra mim, é estatísticas feio. ali, ter tantas finalizações, ter um número tão alto de gols esperados e marcar apenas um gol, acho que é mais um caso de finalização muito ruim, o que infelizmente para eles tem sido o caso nos 2 jogos anteriores também. O interessante na preparação para este torneio foi Simeone vir a público e dizer as coisas certas. Obviamente, um final decepcionante de temporada, com a eliminação na Liga dos Campeões, também na Copa do Rei e a posição em que terminaram no campeonato. Ele esperava que talvez isso pudesse dar um empurrão neles, mas no final, quem levou o empurrão foram eles mesmos e estão indo para casa. Para ser sincero, estou surpreso com essas estatísticas. Achei que o Oblak teve que fazer boas defesas em algumas oportunidades, então ver um 0,66, ou seja lá quanto foi de gols esperados do Botafogo, meio que me deixa intrigado. Não há dúvidas de que eu achava que o Atlético era o melhor dos 2 times. No final, o Atlético só tem a culpa mesmo. Eu realmente acho que é uma competição nova, certo? Isso é algo que as pessoas vão debater. E o motivo de eu ter colocado o prêmio em dinheiro em primeiro lugar... Lembrando que todos da Europa tentaram boicotar o Mundial de Clubes para não jogar. Isso não é agora, todo mundo tá achando que mas veio antes do Mundial de Clubes, já não queriam jogar, tá? É que eles olham para isso e dizem, devemos tentar ganhar isso? Claro, estamos tentando ganhar. Aí a FIFA foi lá e meteu o prêmio. 1 bilhão. 1 milhão, 1 bilhão, sei lá que porra que é. Esse aqui é um
um prêmio e tanto. Mas se não conseguirmos, pelo menos vamos avançar bastante no torneio para que voltemos para casa com 60 milhões em vez de 25 milhões. E é por isso que eu destaquei a questão do prêmio em dinheiro. Mas não, eu não acho que eles estejam aqui só pelo dinheiro. Eu acho que eles estão motivados e acho que isso importa. Nem todo time necessariamente pensa assim, mas é uma chance também de vender sua marca, seu público em um novo país e ver. O sul-americano, isso é ótimo, uma visibilidade enorme. Algumas pessoas dizem, olha, eles estão tratando isso como uma pré-temporada, o que não faz sentido para mim, porque como você pode tratar isso como uma pré-temporada quando os jogadores vão tirar férias por 3 semanas? Há outro tema recorrente. Não estão tratando não como a pré-temporada, como eu já disse antes, algo que veio perturbar eles no meio das férias, entendeu? Se tivesse sido em outra ocasião, em outro momento, seria bom para eles. Em nosso bate-papo, o futebol sul-americano vencendo o futebol europeu neste Mundial de Clubes, porque o primeiro time europeu eliminado Não, é o seja Atlético de loucura. Madrid. É o primeiro grupo a ser definido. Superando entre aspas, certo? Porque eu digo às pessoas que o Atlético de Madrid venceu o Botafogo. As pessoas vão dizer que o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. Eu acho que precisamos entender um pouco o contexto disso. Os times europeus, especialmente os grandes, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Real Madrid. Atlético Pelo amor de Deus, calma aí. Vou pular direto pra opinião desses caras, porque eu não quero ficar ouvindo muita abobrinha, não. O cara tá colocando o Atlético de Madrid na mesma mesa que o Real Madrid e o Barcelona, não é possível. de Madrid. Na mesma mesa que o Real Madrid, mas para eles o Mundial de Clubes é uma preparação para a próxima temporada. Começou. Desculpa. Esse primeiro Mundial de Clubes, pelo menos, é assim para os times europeus, para os de maior prestígio. Os times sul-americanos não. Os times sul-americanos, olha, o Palmeiras vem de liderar seu grupo na Copa Libertadores e de ganhar todos os jogos da fase de grupos. Está brigando no Brasileirão, está junto com o Botafogo. Já são 11, 12 rodadas, acho, da série do Brasileirão. O Botafogo não está em oitavo. Sim, mas você vem em ritmo, vem jogando partidas. Os jogadores do Vem Atlético de melhorando Madrid muito o pararam em Botafogo. maio. Seus jogadores foram para partidas eliminatórias. Estão esperando as férias e ainda tem que se adaptar para jogar essa pré-temporada aqui, com a viagem longa da Europa para os Estados Unidos. E o Brasil não é viagem longa também, não. Não, mano, o mano aí brasileiro tá sendo clubista demais. Os caras estão querendo pegar férias, pô. Cê é doido. Esse é o mesmo que quando o brasileiro, o sul-americano que sai no final do ano, no fim de temporada, pra pegar férias pra ir jogar o Mundial lá, como várias vezes aconteceu. Aí o time europeu ganha facilmente. É a mesma coisa, pô. É duas faces da mesma moeda, pô. Pelo amor de Deus, cara. O jogador não está tão focado quanto se estivesse no ritmo de competição. Sim, Já o fato. sul-americano está jogando por muita Não coisa. adianta negar isso aí. Não, mas aqui está realmente em jogo muita coisa. Estamos na abertura do mercado de verão. Que jogador pode, daqui se vender, negociar? Que jogador... Em questão de mercado, é uma visibilidade enorme pro time sul-americano. Pra quem gosta de vender, eu acho errado vender da forma que o Brasil, o sul-americano vende. Eu acho super errado. está buscando Não uma montam oportunidade para times, aproveitar uma vitrine? montam Dá uma olhada no que o jogadores e Fluminense vai vendem. fazer. Dá Virou uma olhada em todos que estão lá. uma Eu não pechincha, vejo nenhum jogador de um time europeu se matando uma nos feira, jogos. no Aliás, caso, você nem vê o Brasil. isso. Mesmo com a qualidade dos jogos que ele já fez até agora. Você não vê o Mastantuono fazendo algo assim, porque ele já tem o seu futebol garantido na Europa. Ele não Isso, vai se fato. arrebentar nesse torneio. Fato. Foi destaque do Esse moleque aí que eles estão falando, do River Plate, é a nova contratação do Real Madrid pra temporada, aparentemente. dia, o Mastantuono. Não, aparentemente não, ele foi contratado pelo Real Madrid. Mano, pelo amor de Deus, ele não vai querendo jogar. Ó, o Estevão tá com a cabeça lá no Chelsea. Você acha que o Estevão tá com a cabeça no Palmeiras? Esquece. Sim, mas ele não vai se matar no jogo como a gente poderia. Aliás, ele disse isso em entrevista ontem, depois do empate contra o Miami. Esperar. Carreiras, por exemplo, com o Benfica, também não. Então essa é a diferença. O sul-americano encara com apetite, com fome, com vontade de receber uma proposta da Europa, e o europeu está pensando: quero chegar em forma para o início da La Liga, quero estar bem para jogar a Champions. Isso é verdade, o Bellingham tava reclamando que ele tava emagrecendo por conta do calor. Salvam Salzburgo, porque o Salzburgo... O mano aí tá balançando a cabeça, fica nervoso, mas ele não tá vendo o contexto da história. Ele tá errado, mano. Não pode ser clubista, não pode usar o Muita coração. gente que às vezes se enrola na bandeira e acha que quando dizemos que os times europeus são os melhores do mundo, estamos dizendo que os jogadores São os europeus melhores do são mundo. os melhores do mundo. São. E são duas coisas diferentes. Os times da Europa têm uma grande vantagem, porque O melhor é assim, não tem os melhores jogadores. Tem porque compra, mas se for jogar pro seu país, no time do seu país, só os jogadores do seu país já não tem a mesma
ferramenta igual o Brasil tem. Mas, porém, eles são muito mais organizados em termos de futebol. E o Brasil é uma desorganização só. Aqui a rivalidade é melhor. O Flamengo, se puder passar a mão no Palmeiras, passa. Se o Palmeiras puder passar a mão no Flamengo, ele passa e assim vai. Contam com os melhores jogadores da Europa, os melhores É da isso América aí. do Sul, os melhores da África, da Ásia, da CONCACAF, se quiserem. No antigo formato do Mundial de Clubes, o último time sul-americano a vencer foi o Corinthians, em 2012. Exatamente, para o Chelsea, ótima lembrança, Fer. Formato esse que o time sul-americano chega cansado em fim de temporada lá. Então, essa questão, o europeu, entre aspas, não pode reclamar. Estamos falando de 13 anos. Isso é paternidade, é hegemonia. Mas isso não significa que a versão europeia seja melhor que a sul-americana. Há times neste Mundial de Clubes. Times americanos, vou dizer assim, Gostei mais dos dos Estados espanhóis. Unidos até a Argentina, que há 2 anos não tinham serviços, ciência esportiva em sua estrutura, que não tinham campos de treinamento Lembrando que o futebol europeu é feito em sua maioria de sul-americano, tá? decentes, que não tinham serviços de cúmulo de dados e estudo de dados. E isso os clubes europeus têm há 15 ou 20 anos. Por isso, os clubes europeus acabam sendo hegemônicos nessa competição. O Mundial de Clubes ainda tem, para mim, muitas coisas a melhorar e eu continuarei fazendo muitas críticas sobre a organização do Mundial de Clubes. E se fizermos um balanço, mal ou feito. quando fizermos, lembrem de dizer que o grande É um vencedor ótimo de tudo campeonato, isso é o um futebol ótimo evento, sul-americano, sim. ao qual Com tem certeza. recebido olhares que, por descaso, prepotência, desinteresse, falta de profissionalismo, inclusive dos meios de comunicação, descartam e não enxergam. Não enxergam o futebol sul-americano. El partido ganó el Atlético de Madrid por un gol a 0. No es suficiente el gol de Antoine Griezmann. El Atlético de Madrid que queda eliminado del Mundial de Clubes. Victoria del Atleti, pero como si fuese una derrota. No, bueno, una victoria que no vale para nada y esto se ha penalizado en este mundial en concreto. Hay dos análisis. El de este mundial, que tú no puedes salir al partido con el PSG y perder 4-0, es una realidad, sobre todo el primer tiempo, que fue absolutamente lamentable. Iba a decir cochambroso, fue bastante impresentable. Tá aí uma coisa que ele falou. O PSG contra o Atlético de Madrid, por ser europeu, ele jogou um pouquinho mais involúvel. Jogou com um pouquinho mais de vontade. Já contra o Sul-Americano, eles não estão dessa forma. Ah, não estão de forma alguma. Ah, que o brasileiro não é melhor. O time brasileiro é melhor. O Botafogo é melhor que o PSG. Não foi melhor. Só houve um desinteresse do PSG, que poupou os seus titulares e que resolveu depois que o Botafogo fez um muro ali dentro do gol e não deixou mais passar nada. Mas no mais, se eles entram com o titular, ia ser um massacre. La lectura del mundial. Não querem tirar o mérito do Botafogo. La lectura del Atlético de Madrid es de insuficiente, queda eliminado y no solo pierde deportivamente toda la imagen que podía haber tenido avanzando tal, sino que estamos haciendo cuentas antes en la redacción y al final va a ganar mis cuentas, 23, 24, 25 millones, es lo de menos, pero 23 y pierde casi 70, 75 millones después de haber avanzado. Dicho lo cual, esto ya requiere, ahora más en serio, una radiografía más de fondo. La temporada ha sido un fracaso total. Porque esto es un fracaso rotundo, estrepitoso. Como vemos en la clasificación. Mano, jogando desinteressado. O PSG ganhou 2-0 do Seattle. Meteu 4 no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid queda tercero, igualdad de puntos entre el PSG, Botafogo y Atlético de Madrid. ¿Qué definió que el Atlético queda fuera? Lo que acaba de decir Damián. La primera presentación del equipo de Simeone que perdió lamentablemente con una actuación muy pero muy pobre ante el PSG en su partido inaugural. Esta excursión por el Mundial de Clubes duró apenas 8 Madrid só días. perdeu Esto no puede o quedar PSG, así, o melhor time do nomás, mundo Aviso, atualmente. Esto no es solamente una derrota que fuimos a Estados Unidos y bueno, por un par de goles. No. La reacción tardía de hoy. PSG termina como primero, Botafogo como segundo. Cambió todo el gol del Atlético de Madrid y el Atlético, que tantas veces reconoce Simeone que como tercero estamos bien, hoy como tercero esto significa él. Uma coisa que eu não entendo no Atlético de Madrid é a não mudança de técnico. Rapaz, acho que já deu pro Simeone. Eliminación. Un fracaso estrepitoso en el Mundial de Clubes.
Garrido primero y Alessandro después Fracaso. para el cierre de lo que acabamos de ver. Esto es la eliminación del Atlético de Madrid. A ver, Jorge, que quiere dar su visión final. ¿Te tengo, maestro? Sí, estoy de acuerdo con lo que te hemos comentado. Creo que el partido. Esse cara é o Jorge D'Alessandro, que defendeu muito o Vinícius Júnior na época do Real Madrid, época do meme, que ele era escorraçado pela mídia espanhola. Yo creo que el Atlético de Madrid pasa Pô, mano, ele tá nervoso, hein, velho? Que isso? en una competición de élite con más pena que gloria. Ele vive o react mesmo, hein? No es que haya Caralho. fracasado. El Atlético de Madrid ha quedado en el pelotón de los mediocres. Ou a expressão en el dele é pelotón assim de los mesmo. malos equipos. El Atlético de Madrid es un mal equipo con una cierta cuota de talento. Tuvo que salir Griezmann al rescate. É uma equipe mal treinada. Eu acho que o Simeone não é o perfil de um time igual o Atlético de Madrid. Es una mala noticia. Mas já tá aí 10, 15 anos, sei Es lá, otra no Atlético de pésima Madrid. noticia. E insisto, yo creo que aquí hay que hacer una operación limpieza y no puede quedar títere con cabeza. Dicho lo hecho, el Atlético de Madrid ha sido no un fracaso, es un problema estructural. Aquí hay que buscar responsables. Oye, la mediocridad Sí. de este equipo queda en el mundo A mundial manutenção do retratado. Simeone Ya no hay é ni punto ni inacreditável. golaveraje. Esto ha sido una catástrofe en cuanto a planteamiento y estructura futbolística. Yo diría adiós, si te he visto no me acuerdo. Gracias, Ese es mi Jorge. punto final. É, meu irmão, é brabo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve aí, clica em Deixa. hypar se aparecer pra você. Tamo junto e até. Mano, o vídeo maravilhoso do mano aí, segue aí o canal dele, segue o meu, mas ele é um tanto nervoso com relação à opinião dos caras, né, cara? Eu tenho sua opinião, a minha é que os europeus estão cagando pra esse mundial, eu acho que um ou outro ali estão querendo a grana por conta de fair play financeiro e tal, mas esse mundial mais tem algo por trás desse mundial que ainda não nos contaram, porque não faz sentido muitas coisas. Mas mesmo assim, ótimo vídeo. Se gostou do vídeo, dá um curtir, comenta aí embaixo o que você achou. Se é isso mesmo, se o futebol europeu é melhor, se não é, se o sul-americano tá melhor, não tá. É isso aí. Valeu, falou.